Olá, uma ótima noite de domingo na paz do Senhor Jesus, a todos que estiverem ouvindo, né? Isso que nós estamos aqui nos propondo a dizer em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que temos vivido dias trabalhosos, né? Como a palavra do Senhor nos afirma que haveriam tempos trabalhosos. E nós estamos passando por esses tempos, por esses dias. Temos observado que é até mesmo difícil para muitos buscarem a presença do Senhor, principalmente porque temos estado longe, né? Longe das congregações, longe dos cultos, longe não de cultos, porque cultuar a Deus a gente cultua sozinho ou acompanhado. Porém, o culto é coletivo, é algo que tem nos feito, né, muita falta. Os servos de Deus, nós que estamos acostumados a termos aquela comunhão, estarmos juntos, nos abraçando, né, compartilhando problemas, compartilhando momentos bons. Então, nós temos sentido essa dificuldade, essa falta, né? Porém, o Senhor é aquele que sempre nos proporciona uma oportunidade de estarmos ouvindo a sua palavra, de estarmos meditando nas Sagradas Escrituras. E mais uma vez nós estamos aqui para isso, né? Para estarmos uns ajudando os outros a levarem as suas cargas. Então estamos aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, para compartilhar algo da parte de Deus, algo que Deus tem colocado no meu coração, né? Mediante as meditações que fazemos, a busca que fazemos a respeito de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Então Deus tem falado ao meu coração algo que eu quero compartilhar com você nessa noite, né? Eu gostaria de ler a princípio alguns versículos da palavra de Deus que se encontram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora passemos para o versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde havia Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém. Então nós vemos uma palavra gloriosa, né? Que o médico amado Lucas nos escreveu, né? Diz a palavra de Deus que Lucas, lá em seu evangelho, ele fala a respeito dos ensinamentos de Jesus, ele fala a respeito do que Jesus fez sobre a terra no seu ministério terreno. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, ele agora falando a respeito de Jesus agindo através da sua igreja, pelo ministério do Espírito Santo do Senhor. Então nós vemos que já nesse primeiro capítulo, nós vemos três coisas importantes para a nossa vida dentro do que nós estamos atravessando. Estamos atravessando um momento de grande dificuldade mundial. Toda a igreja está sofrendo. Toda a igreja, e não somente a igreja, toda a humanidade está sofrendo, está padecendo. Estamos compartilhando uma mesma dor, né? Dores de perdas. Todos os dias temos números alarmantes de perdas, pessoas que estão perdendo vida, outros estão perdendo emprego, outros estão perdendo, né, a saúde em si, estão internados, estão entubados. Então nós vemos que nós estamos num momento onde nós precisamos nos apegar às promessas do Senhor. E nós vemos aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, que Jesus ele faz uma promessa aos seus, né? Diz a palavra do Senhor, nós lemos isso aqui, que o Senhor Jesus, depois que ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, lá no finalzinho do livro de Lucas, né, do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, está escrito que Jesus, ele morreu ao terceiro dia, claro, ele ressuscitou e ele fica, nós lemos isso aqui, ele fica ainda durante 40 dias, né? Ele se apresentou vivo a muitas pessoas, muitos servos dele puderam contemplar Jesus vivo. E Jesus, ele lhes faz promessas, né? E nós acabamos de ler aqui uma das promessas. Jesus ele dá uma ordem, né? Ficai em Jerusalém. Lá em Lucas ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, sejam revestidos de poder. Aqui nós acabamos de ler: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo do Senhor vai tomar conta da vida de vocês, vai fazer algo diferente na vida de vocês, não daqui a muitos dias. Então nós vemos que para a promessa se cumprir na vida desses homens, não bastou que eles ouvissem o mandamento do Senhor. Foi necessário obediência, foi necessário oração, foi necessário paciência, foi necessário perseverança. Eles ouvem a promessa do Senhor. É interessante, nós estamos aqui nessa noite, passando por tudo que estamos passando, confinados dentro da nossa casa, né? Não podendo ir e vir com tanta liberdade, mas nós estamos debaixo da promessa do Senhor. O Senhor tem uma promessa para a sua vida, tem uma promessa para a minha vida. O Senhor fez promessa para você, fez promessa para mim. E é interessante que nós, em meio a tudo isso, não nos esqueçamos das promessas do Senhor.
Quantos são aqueles que estão se esquecendo das promessas do Senhor? As lutas estão grandes, né? O nosso adversário, ele se aproveita dessas situações difíceis para poder tentar ofuscar a nossa visão acerca da promessa que Deus fez na nossa vida. Só que Deus, ele fez promessas para que nós aguardássemos o cumprimento dessa promessa. É interessante aguardarmos com paciência e o nosso coração cheio de fé a promessa que o Senhor fez, porque quem fez a promessa é fiel. Eu sou infiel, o homem é infiel, né? Os governantes são infiéis, né? Aqueles que servem a Deus, nós servimos a Deus, mas somos imperfeitos, então somos infiéis muitas vezes, mas quem fez a promessa é fiel. E nós lemos aqui nesse capítulo, logo primeiro, né? Nós vemos que Jesus determinou, aqui no versículo 4 está escrito, e estando Jesus com eles, lhes determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que ouviram de Jesus, né? Quando ele ainda estava no seu ministério terreno. Então é interessante que Jesus, ele determina ordenança, ordem de Jesus é para ser cumprida, né? Quantas das vezes nós, diante dessa pandemia, diante das dificuldades, nós estamos nos esquecendo de dar ouvidos a ordenança do Senhor, dar ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. E quantas vezes nós estamos nos esquecendo disso, de dar ouvidos à palavra, de dar valor à palavra do Senhor? Quantas vezes estamos nos esquecendo nesses dias, estamos ocupando a nossa mente, às vezes na internet, às vezes na televisão, às vezes dormindo bastante. Vou aproveitar para dormir, vou aproveitar para estar na internet, vou aproveitar para fazer faxina na minha casa, vou aproveitar. Mas devemos, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, devemos estar apegados à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a promessa que vai se cumprir na nossa vida. A palavra de Deus é saúde para os nossos ossos, é saúde para o nosso espírito. Quantas pessoas estão ficando deprimidas, estão ficando jogadas dentro de casa, estão dando espaço para doenças psicossomáticas, né? Estão dando espaço para males na sua alma. Por quê? Porque estão se esquecendo da promessa, a palavra do Senhor que é viva, a palavra do Senhor que é eficaz, a palavra do Senhor que é suficiente para nos dar saúde nos dias difíceis que estamos atravessando. Então nós vemos o Senhor Jesus, ele determinando aos seus discípulos: fiquem aqui, esperem o cumprimento da promessa. Pode passar o tempo que for, Jesus, ele não disse quantos dias, em quantos dias aquela promessa iria se cumprir. Ele não diz, ele não determina, olha, ele não diz claramente, serão 10 dias. Nós sabemos que dali em diante passaram-se 10 dias, né? Porque Jesus, ele ficou, Jesus ele foi morto, né, na Páscoa, e diz a palavra de Deus que durante 40 dias ele apareceu para muitos que o viram vivos, com infalíveis provas de que ele estava vivo. E depois que ele foi assunto aos céus, quando o cumprimento dessa promessa aqui acontece, foi justamente no dia de Pentecostes, que acontecia justamente
né? 50 dias após a Páscoa. Então isso nos mostra que dali em diante, daquele dia da promessa, até o cumprimento foram 10 dias. Mas Jesus não disse que seriam 10 dias. Ele simplesmente dá a ordem, ele determina. Nós precisamos confiar, nós precisamos, em meio a tudo isso, nos lembrar das promessas. O que o Senhor te prometeu? O que o Senhor falou contigo? Não deixe essa promessa que o Senhor fez ficar jogada de canto por conta de uma pandemia. Isso que está acontecendo no caminho, está acontecendo no meio da jornada, isso não deve ofuscar a promessa de Deus na sua vida. E foi o que aconteceu. Diz a palavra do Senhor, nós lemos aqui que alguns estavam preocupados com outras coisas. O Senhor estava fazendo promessas de coisas espirituais. Estava fazendo promessa, nós lemos aqui, que sobre eles iria vir o poder do Espírito Santo de uma forma tremenda. De tal maneira que eles seriam testemunhas do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então o Senhor estava prometendo algo grandioso espiritualmente, mas alguns ali no meio estavam preocupados com coisas terrenas. Irmãos, não é tempo de nós estarmos com o nosso coração nas coisas terrenas, é tempo de buscarmos as coisas que são de cima. Nós vemos alguns aqui perguntando, Senhor, né? Perguntando no versículo 6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus então responde, olha só, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele volta no assunto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Deus, ele se preocupando, Jesus se preocupando com as coisas do alto, com as coisas de cima. Nesse tempo onde a terra, né, está passando por essa dificuldade tremenda, nós observamos, né, o Senhor nos convidando às coisas espirituais, o Senhor nos convidando à oração. Nós vemos que logo adiante, né, diz a palavra de Deus que quem deu ouvidos à palavra do Senhor, eles foram se reunir com outro grupo que já estava no cenáculo em oração. Em oração. Eu vejo aqui, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, a necessidade da oração para que se cumpram as promessas de Deus na nossa vida, a necessidade de dar ouvidos à palavra de Deus para que se cumpra a promessa de Deus na nossa vida, a necessidade da persistência, da perseverança. É tempo de perseverarmos em oração, é tempo de perseverarmos na leitura bíblica, é tempo de perseverarmos em aguardar, né, a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Então que nessa noite você fique com essa palavra no teu coração, né? Nós estaremos ainda estudando mais a respeito, mais profundamente. Porém, fique com essa palavra no seu coração. Quem quer cumprimento de promessa na sua vida, dê ouvidos à palavra, persevere na oração e tenha paciência, porque o dia da vitória vai chegar. Chegou para eles, né? 10 dias depois, esse cumprimento aqui, o cumprimento dessa promessa aconteceu. Vai acontecer na sua vida também, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, queridos? Que Deus possa continuar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Tenha um restante de domingo abençoado.
Que essa palavra conforte o teu coração, te alegre, te anime e vamos continuar firmes nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.